O jovem Alisson Bezerra, do Solidariedade, assumiu sua cadeira na Assembleia Legislativa. Ele é o mais jovem da nova legislatura, cuja solenidade de posse ocorreu na última sexta-feira. Aliás, o deputado Alisson Bezerra não escondeu a emoção ao assinar o documento de posse na última sexta. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todo o Rio Grande do Norte. Realmente uma solenidade com muita emoção, né, nessa que foi a minha primeira posse em um cargo eletivo. Eu que nunca tinha sido candidato. Pois é, eu tenho essa imagem aqui, vou mostrar a imagem do Alisson emocionado na sexta-feira. Olha aí, ele não escondeu. O tempo todo, inclusive, enquanto assinava, estava ali amparado pelo Gustavo Carvalho, né? Foi muita emoção. Passa um filme da nossa vida, da nossa trajetória até chegar até aqui. A gente não chega até aqui com facilidade e nem chega só. A gente chega amparado com nossa família, com os nossos amigos. A gente chega também com as lembranças das dificuldades que a gente passou e com a responsabilidade. Chegar até a Assembleia... passar tudo isso naquele instante ali? Passa, na verdade, desde que eu cheguei dentro da Assembleia naquela sexta-feira, eu tive bastante emoção, porque eu sabia da responsabilidade que eu, com 26 anos, com a campanha que eu fiz, na verdade, com mais de 20 mil votos, que foram votos realmente conquistados, pessoas que acreditaram em mim em 155 municípios do estado, né? Então, realmente, eu tive uma emoção muito grande de estar ali naquele momento, e no momento da assinatura, que é o momento principal daquela solenidade, realmente não deu para segurar a emoção, não deu para segurar o choro. E eu dedico, claro, esse momento à minha família, aos amigos e, principalmente, ao povo que acreditou em mim em todo o estado. Duas perguntas para você agora. Primeira, o que é que lhe motivou a entrar na vida pública, no momento em que a classe política é tão avacalhada, o desgaste é grande e os jovens querem distância da política partidária e a de mandatos? A segunda, qual foi a sua principal mensagem do novo, da novidade e que lhe levou à Assembleia? Então vamos lá. Olha, na verdade, a minha motivação foi fazer um contraponto a essa ideia que o jovem não pode participar da política, ou não participa, ou não é interessado com a política. Eu sempre gostei da política, mas sempre tive uma indignação grande com a forma que a política era tratada no nosso estado, na minha cidade, lá Mossoró, principalmente, e no nosso país. Então eu vi que eu poderia, sim, enquanto jovem, dedicar a minha vida para fazer política, porque é pela política que a gente muda o que a gente está considerando como uma injustiça, o que a gente está considerando o que tá errado é fazendo política. A gente não pode mudar pela força. Então, o que me motivou foi isso. Em fazer qual foi a sua principal mensagem? Foi acredite na mudança. Esse foi o meu slogan, que era para justamente ser contrário a tudo isso. As pessoas não acreditavam mais na política, as pessoas não estavam de nenhuma forma acreditando também nos políticos. Então eu disse, acredite. As pessoas não acreditavam que era possível mudar. Quando falar de mudança, muita gente dizia, vai ser só mais um, ou não consegue vencer porque não tem os recursos, porque não tem a força partidária, porque não tem a força familiar, né, tradicional. Aí eu disse assim, nós vamos mudar isso. Então foi, acredite na mudança. Eu rodei o Rio Grande do Norte, eu visitei as cidades, eu caminhei nas ruas, eu utilizei as redes sociais e dizia às pessoas, acredite que é possível mudar. E peço uma oportunidade. O que eu pedi, na verdade, ao povo do Rio Grande do Norte foi uma oportunidade. A oportunidade de mostrar que é possível, sim, um jovem com 26 anos, que vem, de fato, de uma família humilde, do interior da zona rural, poder chegar dentro da Assembleia, porque a mesma dificuldade, Diógenes, eu encontrei quando fui fazer um curso superior. Também era dito para mim, eu cresci escutando muito isso, que a gente não poderia sair daquela condição e poder chegar até a universidade. Você é um engenheiro civil hoje. Sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal Rural Semiárido. Entrei na UFES aos 17 anos como estudante, lá eu fiz engenharia civil, lá eu fiz um mestrado também, tenho um mestrado na área, e lá também sou servidor público há mais de 6 anos. Então é possível sim a gente realizar os nossos sonhos, nossos objetivos e se colocar à disposição da população. Levando em conta a sua trajetória, apesar de jovem, a gente vê que você já tem uma trajetória de vida, inclusive dedicada ao serviço público e também como engenheiro civil. Qual vai ser a sua linha de atuação na Assembleia? Os temas principais que terão a atenção do deputado Alisson Bezerra? Eu venho com a proposta de defender, claro, a educação, que mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. Se a gente conseguiu chegar até aqui à Assembleia, eu devo em grande parte isso à educação.
Então, com certeza, irei fazer um trabalho muito voltado para isso. Fiz questão de demonstrar isso na posse, carregando aqui o brasão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da UERN, e também da minha universidade, a UFESA. Quero fazer também uma defesa para a pessoa com deficiência. Eu tenho um irmão que é deficiente, conheço muito bem essa realidade, sei que dentro da Assembleia nós podemos aprovar projetos importantes. Quero questão contar da acessibilidade. Da acessibilidade e do amparo, a dificuldade que tem uma pessoa com deficiência, não só caminhar, mas ter as oportunidades de emprego e principalmente de tratamento. Foi essa dificuldade que meu irmão encontrou durante toda a nossa vida, mais ainda porque nós éramos da zona rural. Então, dificuldade muito grande e quero sim poder ser um representante da juventude dentro da Assembleia. A nossa juventude, entre outras coisas que está precisando com a população, mas está precisando de emprego e oportunidade. E eu não estou encontrando isso no nosso Estado. Cada dia, Diógenes, o que eu escuto de jovens que estão concluindo o ensino médio, né, que infelizmente temos uma situação de educação deficitária, não por conta dos professores em si, eu sei que eles estão fazendo o que eles podem, mas por conta da estrutura e das condições que o Estado oferece. Então eu escuto de jovens que estão concluindo o ensino médio, que estão saindo da universidade, que não estão encontrando oportunidades. Mas, contraponto a isso tudo, nós temos um Estado que eu digo, é um Estado rico em recursos naturais, é um Estado que nós temos 450 quilômetros de costa, nós temos aqui recursos naturais importantes, como, por exemplo, geração de energia, e isso tudo não está sendo aproveitado, né, da melhor forma possível para gerar emprego, para gerar renda, para a juventude, claro que eu farei essa defesa, mas também para o pai, para a mãe de família que está me escutando agora, que com certeza quer um emprego. Você nasceu, viveu, se formou numa região marcada pela seca. Passamos por uma estiagem muito forte e, por fazer parte da UFESA, eu pergunto, a questão da seca, da estiagem, o problema do abastecimento d'água, também serão assuntos, temas tratados no seu mandato? Foi uma das coisas que me motivou realmente, porque sempre eu acompanhei a dificuldade desde o meu bisavô, do meu avô, do meu pai, eu que já trabalhei na roça, conheço muito bem a realidade do que é acordar cedo, plantar, colher, limpar, conheço muito bem essa realidade. E digo, Diógenes, eu fico indignado quando eu estou vendo a situação que a agricultura, por exemplo, a agricultura familiar é tratada no nosso estado e também com a seca. Nós somos um estado, né, da região nordeste do país, vivemos ainda, extra o nordeste, vivemos numa região do semiárido no nosso país e nós temos que aprender, na verdade nós já sabemos, mas nós temos que utilizar as condições que nós temos, inclusive condições tecnológicas que nós temos, para poder conciliar essa vivência. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos no estado, por exemplo, uma máquina para perfurar poço. Essa máquina consegue perfurar um poço em torno de 150 metros em 4 horas, ou seja, somente pela manhã, começa de 8 e termina ao meio-dia. Dá para furar 2 poços por dia. Dá para furar 2 ao dia, dá para perfurar 60 poços ao mês. E eu pergunto, por que ainda em muitas comunidades, não só da região do sertão do nosso estado, mas em toda, na verdade, no Seridó e outras regiões do nosso estado, porque nós temos ainda comunidades, zonas rurais, que ainda não dispõem de um poço. É algo elementar, é algo básico, dá para fazer. O que falta é vontade política. Nós temos as condições técnicas, nós temos os recursos financeiros, porque não custa caro, mas o falta muitas vezes é a condição, é a vontade política para de fato fazer. Deputado Alisson Bezerra, o Estado vive uma crise financeira muito grave, vive uma calamidade, inclusive decretada pela governadora Fátima Bezerra. Eu lhe pergunto, qual será o seu posicionamento em relação ao pacote fiscal que a governadora vai encaminhar esta semana, a partir da leitura da mensagem dela amanhã na Assembleia? Qual o seu posicionamento desde já? Eu vejo com muita preocupação o que acontece no nosso estado, né? Nós temos servidores públicos que alguns estão até com 4 meses de salários atrasados. 4 meses. Então, a gente já sabe que esses servidores estão passando muita necessidade, até mesmo para se alimentarem. Isto chegará na Assembleia, na verdade eu já vi o projeto de antecipação dos royalties, já antecipo o meu voto, claro que será favorável, porque eu entendo que isso é uma das medidas para a gente poder pagar o salário dos servidores. A governadora ainda não encaminhou todas as medidas. Vocês viram, tiveram acesso somente a dos royalties. Somente a dos royalties. Claro que o meu posicionamento será favorável. Eu estou do lado do servidor público, mas faço aqui uma ressalva. Hoje o governo do estado conta com caixa de mais de 400 milhões de reais. Temos que utilizar esse valor para pagar as folhas salariais em atrasados.
Não dá para a governadora dizer que as 4 folhas salariais atrasadas do governo anterior é simplesmente do gestor anterior. Faz parte do governo. O governo que tem que pagar essa folha salarial aos servidores. Ela tem dito que precisa de recursos extras para colocar essas folhas em dias. Esse mês nós já tivemos uma arrecadação de 411 milhões do FPE, ou seja, Fundo de Participação dos Estados. Já tivemos outras arrecadações, por exemplo, de ICMS, na ordem de 500 milhões de reais. Nós temos dinheiro em caixa. Mas claro que nós vamos tomar, eu já quero adiantar aqui para você, Diógenes, aqui de forma exclusiva, que nós, do Partido Solidariedade, tanto eu, quanto o deputado Kelps Lima, quanto a deputada Cristiane Dantas, vamos tomar medidas no campo judicial para garantir o pagamento dos servidores desses salários que estão atrasados com o que há no caixa do Estado. Não dá para a governadora fazer caixa com o que tem, né, apenas para pagar a sua, ou seja, no seu exercício em dia. Nós temos que pagar. Nós temos pais e mães de família que estão com seus salários atrasados há mais de 4 meses e eles necessitam do pagamento agora. Então, eu digo isso para que, de forma muito clara, me coloco ao lado do servidor. Não só como servidor público que eu sou, mas eu me coloco aqui ao lado do servidor como filho que eu sou, como neto que eu sei que muitos que estão aí estão passando por essa necessidade. Não dá para chegar dentro da Assembleia Legislativa e a gente não ter outra preocupação nesse momento que não seja o pai e a mãe de família que estão com seus salários atrasados. Agora, é importante ressaltar também, a situação que vive o Estado não preocupa somente os servidores públicos que estão sem receber salário. O Estado que vive hoje em estado de calamidade, estamos tendo prejuízo na área de segurança e de saúde pública. É só ir procurar um hospital regional ou procurar, de fato, a segurança no nosso Estado. Não que os profissionais não queiram trabalhar, é o contrário, eles querem, mas a falta de condições para, de fato, assim trabalhar. Rapidinho, que o nosso tempo já está terminando, eu queria perguntar sobre o posicionamento da bancada Solidariedade em relação ao governo na Assembleia Legislativa, de independência, situação ou oposição? Olha, o meu posicionamento, de forma particular, é de independência dentro da Assembleia Legislativa. Tudo que for bom para o Estado, eu estarei votando de forma favorável, como eu antecipei aqui a questão dos royalties. Estarei votando porque eu entendo que é importante para o Estado. Faço as devidas ressalvas, que é importante até para o servidor também, mas, por exemplo, nós temos um caixa de 400 milhões do Estado, eu vou tomar medidas junto com a bancada do Solidariedade no sentido de coibir isso. Nós não podemos fazer caixa, temos que pagar o servidor. Então, de forma independente. Tudo que for bom para o Estado, a gente com certeza estará votando. Tá, queria agradecer a presença do deputado estadual Alisson Bezerra, parabenizá-lo pela vitória, pela posse e desejar boa sorte. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui o espaço. Muito obrigado.